Você já teve aquela estranha sensação de que seu gato não está apenas te observando, mas te analisando, como se enxergasse além da sua expressão, além da sua carne, como se visse a sua alma? Em certos momentos você pode até ter se perguntado: será que ele está vendo algo que eu não vejo? Algo invisível? Talvez até sobrenatural? Essa pergunta, que parece saída de um conto de mistério, chamou a atenção de uma das mentes mais visionárias do século XX, Carl Jung, o psiquiatra suíço, responsável por revelar as profundezas do inconsciente humano, fez uma observação intrigante sobre os felinos. Uma revelação que pode alterar não só a maneira como você enxerga esses animais, mas também o modo como você entende os recados silenciosos da sua própria psique. Porque, de acordo com Jung, o comportamento dos gatos pode ser um espelho simbólico das partes ocultas da nossa alma. E ignorar isso seria desperdiçar um dos sinais mais sutis, porém poderosos, que o inconsciente pode nos enviar. Imagine um paciente jovem, atormentado por um sonho recorrente. Todas as noites, um gato negro aparecia no canto do seu quarto. Ele não se movia, não falava, não agia. Apenas o observava com olhos fixos, penetrantes, como se estivesse aguardando algo. A cena se repetia noite após noite, como um ciclo impossível de quebrar. Quando ele relatou isso a Jung, esperava um diagnóstico clínico qualquer, uma explicação lógica que aliviasse sua mente. Mas Jung não ofereceu fórmulas prontas. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando atentamente as palavras não ditas do jovem. E então respondeu com uma frase que ecoaria pelo resto da vida daquele paciente: os animais em nossos sonhos, especialmente os gatos, são imagens vivas daquilo que enterramos. Eles são a personificação da nossa sombra. Para Jung, nada no mundo onírico era aleatório. Toda figura, todo símbolo, toda criatura tinha uma função. E os gatos, com seu comportamento enigmático e sua natureza instintiva, ocupavam um papel especial na arquitetura da alma. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Na teoria junguiana, essa sombra representa tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. Nossos medos não admitidos, nossos desejos reprimidos, as emoções que julgamos como fracas ou perigosas demais para expor. Os gatos, com sua presença silenciosa e olhos que parecem atravessar dimensões, tornam-se o canal perfeito para que essas partes ocultas ganhem forma e se expressem. E quando eles surgem em sonhos, não é apenas um detalhe aleatório, é o inconsciente gritando por atenção. No caso do paciente, o mais surpreendente ainda estava por vir. Após aquela consulta reveladora, os sonhos cessaram. Mas em seu lugar, algo ainda mais estranho começou a acontecer. O rapaz passou a ver gatos por toda parte, menos nos muros ao lado de sua casa, no topo dos telhados vizinhos, sentados em silêncio no jardim. Não era uma paranoia, era real. E Eno explicou isso com uma clareza quase desconcertante. Quando a alma não é ouvida por dentro, ela se manifesta por fora. A partir desse caso, Jung passou a estudar os gatos com um olhar mais profundo. Para ele, eles não eram apenas animais de estimação, mas representações arquetípicas, símbolos vivos do inconsciente coletivo. Cada movimento sutil, cada olhar fixo, cada aparição aparentemente aleatória, carregava uma mensagem codificada. Os gatos passaram a ser vistos por Jung como mensageiros de algo maior, talvez espiritual, talvez ancestral, mas inegavelmente simbólico. Eles se tornaram uma espécie de ponte entre o visível e o invisível, entre o racional e o intuitivo, entre o que admitimos e o que reprimimos. E foi assim que ele formulou a ideia de que muitas vezes o olhar de um gato é o olhar da própria alma tentando se manifestar. Uma alma que talvez esteja pedindo para ser ouvida, compreendida ou simplesmente reconhecida. Agora, pense comigo. E se aquele momento em que seu gato parece te encarar sem piscar não for apenas aleatório? E se, de alguma forma que ainda não compreendemos totalmente, ele estiver atuando como um espelho da sua energia interna? Jung sugeriria que há uma sincronicidade acontecendo, um alinhamento entre o mundo externo e seu universo interno, e o gato seria apenas o reflexo que te confronta com algo que você ainda não quis enxergar. Talvez um trauma, uma memória negada, um desejo abafado, e isso pode acontecer não só nos sonhos, mas também no cotidiano, quando o invisível quer encontrar um caminho para ser visto. É como se o animal
fosse convocado pelo seu próprio inconsciente para te lembrar de algo essencial, existe uma parte de você que ainda está escondida, esperando ser acolhida a menos, e ela pode ter olhos felinos. Por isso, eu te convido a ir além da superfície. Observar os comportamentos dos gatos sob uma nova ótica, aquele miado à meia-noite, a presença constante em momentos de dor ou solidão, o sumiço repentino e o reaparecimento inesperado. Nada disso, segundo Jung, é por acaso. Cada um desses sinais pode conter uma mensagem velada, um símbolo vindo das camadas mais profundas da psique. E se você estiver atento, poderá decifrar os 3 principais códigos ocultos que os gatos revelam em sua linguagem silenciosa. O primeiro é a presença constante na solidão, indicando que sua alma está tentando se reconectar com o seu verdadeiro eu. O segundo é o olhar fixo em lugares vazios, que pode representar a percepção de energias que sua mente consciente ainda não consegue acessar. E o terceiro é o comportamento repetitivo diante de certas pessoas ou objetos, como se o gato estivesse tentando te alertar sobre algo ou alguém que influencia sua energia, para o bem ou para o mal. O que resta agora é refletir. Será que esse animal que vive ao seu lado é apenas um companheiro doméstico? Ou será que ele é um emissário silencioso do seu inconsciente, da sua história emocional, dos seus aspectos mais secretos? Jung acreditava que, uma vez que tomamos consciência de um símbolo, ele deixa de nos dominar e passa a nos libertar. Então, da próxima vez que seu gato te olhar de um jeito estranho, lembre-se. Talvez ele esteja tentando te mostrar algo que você ainda não está pronto para ver, mas que precisa urgentemente ser revelado. Em certos momentos da vida, você pode ter sentido que o olhar do seu gato não era apenas um olhar comum, havia algo ali, algo que te atravessava, como se ele enxergasse uma versão sua que nem mesmo você reconhecia. Não era simples curiosidade, era como se aquele animal silencioso estivesse refletindo de volta tudo aquilo que você esconde. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, nunca considerou os gatos como meros animais domésticos. Para ele, esses seres enigmáticos carregavam símbolos milenares, funcionando como espelhos profundos da alma humana. Em sua visão, os gatos não só habitavam o mundo físico, eles transitavam por um campo simbólico muito mais denso, tornando-se manifestações vivas de arquétipos antigos que moldam a estrutura do inconsciente coletivo. Seja nas cerimônias sagradas de civilizações ancestrais ou nos relatos íntimos de seus pacientes, o gato sempre reaparecia como um símbolo sagrado, como uma presença que atravessa o tempo e as culturas com uma mensagem poderosa que ainda hoje não pode ser ignorada. Diversas tradições ao longo da história reconheceram algo especial nos gatos. No Egito Antigo, eles eram tratados como entidades divinas, guardiões de portais invisíveis. Já na Europa medieval, foram temidos como criaturas associadas ao oculto, vistos como companheiros de bruxas e símbolos de feitiçaria. No Oriente, acreditava-se que os gatos protegiam a alma da casa e mantinham afastadas as energias que não deveriam permanecer. Carl Jung acreditava que essas diferenças culturais não eram coincidência. Pelo contrário, essas imagens divergentes refletiam uma verdade psicológica muito mais profunda. Os gatos simbolizavam aquilo que não se pode controlar, domar ou entender racionalmente. Eles eram o reflexo das forças internas que vivem nas sombras da mente humana. Aquilo que não se pode nomear menos, mas que se sente. Aquilo que não se pode explicar menos, mas que se reconhece no silêncio. Na simbologia junguiana, os gatos são a materialização daquilo que chamamos de sombra, a parte inconsciente que nos desafia, nos provoca e, ao mesmo tempo, nos completa. Jung defendia que quando um símbolo poderoso surge repetidamente em nossa vida, menos seja através de um sonho recorrente, de uma sincronicidade misteriosa, ou até da presença contínua e inexplicável de um animal algo em nosso interior está tentando nos enviar uma mensagem. E quando se trata de um gato, essa mensagem pode ser ainda mais profunda. O felino não é apenas um visitante, ele é um emissário, um fragmento do inconsciente tomando forma no mundo real. Representa a sensibilidade que reprimimos, a espiritualidade que abandonamos, a intuição que a lógica moderna sufocou. Jung escreveu certa vez que onde existe um gato, existe também um limiar, um portal entre dois mundos, o visível e o invisível, o racional e o intuitivo, o consciente e o reprimido. Ele alertava que quando um gato entra na sua vida de forma repetitiva ou inusitada, é como se o inconsciente estivesse batendo à sua porta, pedindo passagem, querendo ser visto, ouvido e finalmente compreendido. Essas observações não eram simples devaneios filosóficos. Elas vinham
da prática clínica, de décadas de escuta profunda dos relatos de seus pacientes e da análise minuciosa dos sonhos, símbolos e repetições. Jung começou a notar padrões. Indivíduos em períodos de transição emocional intensa, dores não resolvidas ou momentos de despertar espiritual frequentemente, relatavam o aumento da presença de gatos ao seu redor. E não era apenas coincidência? Para Jung, isso era uma manifestação direta do inconsciente se expressando através da realidade externa. O gato, com seus movimentos silenciosos e comportamento imprevisível, tornava-se o reflexo da alma tentando emergir. Quando algo dentro de nós se agita menos, mas não encontra linguagem para se manifestar, ele se traduz em símbolo. E André, todos os símbolos possíveis, poucos são tão carregados, tão antigos e tão intensamente humanos quanto o olhar de um gato observando em silêncio. Ao longo de sua carreira, Jung sintetizou essas experiências em 3 grandes revelações sobre o simbolismo dos gatos. Insights que não apenas desafiam o pensamento convencional, mas que podem transformar profundamente a forma como nos relacionamos com esses seres. Primeiro, ele percebeu que o gato encarna o que chamou de sombra ativa. Isso significa que o gato não apenas representa nossas emoções reprimidas, ele as ativa, as provoca, as traz à tona, medos sufocados, culpas negadas, traumas não resolvidos e desejos considerados inaceitáveis se projetam na figura do gato. E essa sombra, ao ser ativada, nos obriga a olhar para o que evitamos. Em segundo lugar, Jung notou que a aparição física de gatos em momentos de crise emocional não era acaso. Muitos pacientes relataram que seus gatos se aproximavam deles apenas em momentos de grande dor ou ansiedade, como se fossem puxados por uma linha invisível do inconsciente. E por fim, a terceira revelação foi que o comportamento dos gatos, em determinadas áreas da casa menos ou diante de certas pessoas, pode estar ligado a campos emocionais sutis, refletindo zonas de tensão, mágoas ou até segredos ocultos que precisam vir à luz. Portanto, se você está vivendo um momento de confusão, transição ou questionamento profundo, e de repente um gato começa a aparecer na sua vida com frequência, pare, observe, silencie. Porque esse encontro pode não ser apenas casual, pode ser a linguagem do seu próprio inconsciente tentando quebrar o véu. Lembre-se de que Jung nunca limitou sua visão da mente humana ao que podia ser medido em números ou examinado em microscópios. Ele acreditava que a alma era tão vasta quanto o universo, e que dentro dessa vastidão, os símbolos eram chaves, vivas, portais, para compreender o que a razão sozinha não consegue explicar. E entre esses símbolos, o gato se ergue como um dos mais poderosos, por sua conexão com o mistério, com o silêncio, com o que está oculto. Talvez seja por isso que, ao sentir o olhar penetrante de um gato sobre você, aquela sensação estranha de estar sendo visto por dentro, nunca seja um mero acaso. É a sombra batendo à sua porta, pedindo que você a reconheça menos e, finalmente, a integre. Já imaginou que aquele comportamento estranho do seu gato, aquele olhar fixo para o nada, ou aquele ronronar repentino e persistente, pode ter um significado mais profundo do que você imagina? Enquanto muitos descartam esses momentos como simples manias felinas, Carl Jung, ou como chamaremos aqui, o decifrador das profundezas invisíveis, via tudo com outros olhos. Para ele, essas atitudes não eram aleatórias, mas sim, manifestações simbólicas vindas do inconsciente. Os gatos, ao contrário dos seres humanos, não se afastam da escuridão. Eles a encaram, mergulham nela com coragem, como se fossem especialistas em caminhar entre sombras. E é aí que começa a primeira grande revelação. O gato é a encarnação do lado que muitos tentam ignorar, menos aquele fragmento do eu que preferimos esconder. E Jung acreditava que esse animal silencioso, ao surgir em momentos intensos da vida, não estava ali por acaso. Era como se o próprio inconsciente tivesse encontrado um porta-voz que não usa palavras, mas símbolos vivos para se manifestar. Avançando ainda mais nas camadas desse mistério, Jung propôs algo ainda mais impactante. Ele enxergava o gato como uma antena viva de percepção intuitiva. Enquanto nós, seres humanos, nos perdemos em pensamentos ruidosos, decisões lógicas e identidades construídas, o gato permanece conectado a uma consciência primitiva menos pura, direta, sem filtros. Ele não se distrai com o ego, nem com o julgamento social, vive no presente e sente com o corpo inteiro. Quando um gato entra numa sala e ficha os olhos em um canto aparentemente vazio, não está simplesmente olhando para o nada. Segundo ele está captando algo que vai além do que nossos sentidos podem alcançar.
uma frequência energética, uma presença simbólica, talvez até uma emoção reprimida que paira no ar. Os gatos, nesse contexto, são como sensores espirituais, que captam aquilo que a mente consciente ainda não consegue entender. E quando eles agem de forma estranha, quando se mostram inquietos sem motivo aparente, pode ser um sinal de que algo oculto está tentando emergir da sua própria psique. Mas entre todas as revelações, existe uma que se destaca como a mais profunda, a mais misteriosa e talvez a mais transformadora. E acreditava que o simples ato de um gato ronronar não era apenas uma demonstração de bem-estar ou conforto. Era, na verdade, uma vibração ancestral com potencial terapêutico. Aura, segundo ele, funcionava como uma espécie de frequência curativa, capaz de penetrar camadas emocionais e psíquicas do ser humano, assim como os cânticos sagrados, tambores xamânicos ou mantras milenares têm o poder de alterar o estado mental e espiritual das pessoas. O som ritmado e suave do ronronar poderia levar a alma a um estado de reconexão. Era como se cada vibração emitida pelo felino estivesse alinhada com um campo energético humano, ajudando a equilibrar emoções, aliviar tensões e até restaurar fragmentos da psique que haviam se perdido em meio ao caos da vida moderna. Na visão de Jung, isso não era apenas uma teoria poética. Era uma constatação simbólica. Ele via nos gatos um tipo de sabedoria silenciosa que escapava às análises científicas tradicionais, mas que podia ser sentida em um nível profundo e real. Esses seres, que caminham sem fazer barulho e observam, com olhos que parecem atravessar dimensões, não são apenas pets, são emissários do não dito, guardiões dos nossos próprios labirintos internos. Eles vivem na fronteira entre o que é visto e o que permanece oculto. E o mais surpreendente, eles conseguem trazer à tona partes nossas que nem sabíamos que existiam. Quando um gato repousa ao seu lado, em silêncio, enquanto você está em dor, ele não está apenas oferecendo companhia, ele está segurando um espelho energético diante de você. Um espelho que te mostra, sem julgamento, quem você realmente é ou o que você precisa curar. Por isso, não subestime a presença desse felino na sua vida. Não ignore quando ele te observa fixamente ou quando insiste em ocupar o mesmo canto da casa em determinados momentos. Jung dizia que os símbolos mais poderosos não gritam, eles sussurram. E o gato é um desses sussurros, um símbolo vivo, pulsando com verdades que ainda não foram ditas. Um lembrete de que a cura não vem sempre pela lógica ou pela explicação racional, mas sim pelo contato com aquilo que é misterioso, invisível e eterno. A frequência de um ronronar pode não ser registrada em gráficos clínicos, mas pode muito bem alinhar as notas desafinadas da sua alma. Cabe a você escutar e permitir que esse mensageiro silencioso te conduza para dentro, para as partes que você deixou de tocar, para o sagrado que vive em silêncio dentro de você. Você já parou para pensar que o ronronar de um gato pode ser mais do que apenas um som suave? Segundo Carl Jung, essa vibração não é um simples reflexo de prazer, mas uma frequência carregada de simbolismo capaz de atingir as camadas mais profundas da psique humana. Ele via esse som como uma oração silenciosa, uma ressonância energética que ultrapassa o corpo físico do animal e toca diretamente o espírito de quem o escuta. Era como se o gato canalizasse, através do seu ronronar, uma linguagem ancestral esquecida, menos um código vibracional que comunica sem palavras, mas que fala com poder ao nosso inconsciente. Com base nessa visão, Jung identificou 3 arquétipos: felinos universais, o gato como sombra, como canal intuitivo e como curador espiritual. Cada gato que cruza nosso caminho carrega uma função simbólica, mesmo que silenciosa. Ele pode estar nos mostrando um lado que reprimimos, alertando sobre algo que não percebemos ou simplesmente nos curando em silêncio. A ciência moderna já começa a confirmar essas percepções. Estudos mostram que as frequências do ronronar 125 e 150 Hz ajudam na regeneração dos tecidos, reduzem a ansiedade e aliviam a dor. Mas Jung já intuía isso décadas antes. Percebendo que a ciência hoje mede, o símbolo já apontava com precisão há muito tempo. Portanto, da próxima vez que seu gato ronronar perto de você, pare e sinta. Talvez você esteja sendo tocado por uma frequência invisível que está tentando reorganizar algo dentro de você. Jung acreditava que prestar atenção nesses pequenos sinais era uma forma de nos aproximarmos do nosso verdadeiro eu. A interação com o gato poderia ser, na verdade, um chamado ao processo de individuação, menos a jornada para se tornar inteiro, completo, consciente de si. E nesse processo, cada gesto, cada presença silenciosa, cada olhar fixo de um gato
pode ser uma chave para o mundo que vive dentro de você, mas que até agora estava trancado. Quando um gato começa a evitar certos cantos da sua casa, ou se senta ao seu lado nos momentos em que tudo parece desmoronar. Isso pode ser muito mais do que comportamento felino comum. Caro Jung interpretava essas atitudes como respostas simbólicas a realidades emocionais e energéticas que muitas vezes ainda não se tornaram conscientes para nós. O gato, nesse contexto, se tornava um barômetro do invisível, um reflexo sutil do que acontece dentro de nós, mesmo quando ainda não conseguimos nomear. E não é sobre superstição, é sobre consciência. O animal sente o que você ainda não percebe e mostra isso com gestos, posturas e presenças que parecem aleatórias, mas não são. Jung recomendava que essas ocorrências fossem registradas, com o mesmo zelo com que ele pedia para seus pacientes anotarem os sonhos. Ele via valor real em manter diários não apenas de sentimentos ou pensamentos, mas também de sincronicidades, envolvendo animais especialmente durante períodos marcantes como luto, transição ou intensas decisões. Ao longo do tempo, esses registros revelavam padrões entre o que acontecia no mundo externo e o que fervia internamente. O gato, nesse ponto, deixava de ser um simples espectador e se tornava parte ativa do seu processo de autodescoberta, funcionando como um espelho silencioso que reflete aquilo que você ainda não está pronto para ver. Por fim, a orientação mais profunda de Jung era sobre reverência simbólica. Tratar o gato não como um adereço doméstico, mas como uma presença espiritual carregada de arquétipos. Quando você respeita o espaço dele, acolhe sua presença e se permite observar sua linguagem silenciosa, você está, sem perceber, se aproximando das partes ocultas da sua própria alma. Honrar a presença de um gato, segundo Jung, é uma forma de respeitar os aspectos reprimidos da sua psique, de ativar um processo de cura simbólica. Porque para ele, nada que aparece do lado de fora é apenas externo. Tudo é reflexo da alma tentando lembrar você de quem realmente é menos. Mesmo que esse lembrete venha disfarçado de um par de olhos felinos te observando no silêncio da noite. Carl Jung enxergava a vida como um enorme teatro simbólico, onde nada acontece por acaso. Para ele, eventos que parecem meras coincidências são, na verdade, mensagens codificadas, o que ele chamava de sincronicidades. Dentro dessa lógica, o aparecimento de um gato em sua vida pode ser muito mais do que um simples acaso. Pode ser um chamado silencioso vindo das profundezas da sua alma. Um símbolo vivo enviado não para ser domesticado, mas para despertar algo que dorme dentro de você, sua intuição, sua cura, sua sombra, ou até mesmo seu verdadeiro eu, o gato. Se transforma então em mensageiro, um espelho de algo interno que ainda não foi nomeado. O comportamento desse animal, muitas vezes interpretado como simples curiosidade ou frieza, carrega uma inteligência arquetípica. Quando ele te observa por longos minutos, ou se aproxima em dias de dor, há ali uma linguagem simbólica em ação. O gato não julga, não aconselha, apenas permanece. E nesse permanecer, espelha o que você precisa sentir. Jung acreditava que tudo o que aparece na vida tem significado, inclusive e especialmente os seres silenciosos. Olhar um gato com presença, com reverência, pode ser o começo de uma conversa com seu próprio inconsciente. Ele não veio para preencher um espaço vazio, ele veio para apontar algo que precisa ser visto. Se você já compartilha a vida com um gato, talvez este seja o momento de enxergá-lo com novos olhos. E se não tem um ainda, mas essas palavras tocaram algo em você. Não se espante se um dia, inesperadamente, ele surgir em sua porta. A alma sabe o que precisa, e o universo responde com símbolos, menos muitos deles, envoltos em pelos olhos atentos, e silêncios carregados de sabedoria. No final, talvez o maior segredo não seja sobre entender os gatos, mas sobre reconhecer que aquilo que chamamos de externo é só o reflexo do que há de mais íntimo em nós. Se você já tem um gato, talvez essa seja a hora de perguntar: o que ele está tentando me mostrar? E se não tem, mas sentiu algo pulsar dentro de você enquanto ouvia isso, então talvez a alma já tenha enviado o pedido. E a resposta está a caminho. Porque quando a alma chama, o universo responde. Às vezes com sinais claros, outras vezes com um par de olhos felinos surgindo no momento certo. E se um dia você se encontrar encarando um gato que te observa das sombras, saiba, ele não está apenas te olhando, ele está te lembrando de quem você é. Porque, como dizia Jung, nada que parece externo é apenas externo. Tudo é um reflexo da alma tentando ser ouvida. Até mesmo, ou talvez especialmente,
um gato silencioso deitado no seu colo. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, não ignore. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque há muito mais do que simples. Videos aqui, há um chamado, e quem ouve, desperta.